A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para poder ministrar esta aula da EBD, comentada online. Eu quero começar com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero apresentar a minha vida, Senhor, e a vida de todos aqueles que estarão assistindo ou ouvindo esta aula. Eu peço iluminação do Teu Espírito para que eu possa ensinar e para que eles possam compreender as verdades que vão ser aqui ditas. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar desta aula, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui mais uma vez para poder ministrar esta aula. É a edição especial, né? Nós estamos no terceiro trimestre para aquelas igrejas que não estão repetindo o segundo trimestre. E estaremos aí falando, essa revista está tratando sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. A lição de hoje é a lição de número 3, o despertamento renova o altar. Ela vai ser ministrada domingo, dia 19 de julho de 2020. É claro que pode ser estudada em qualquer momento, em qualquer época, em qualquer ocasião, mas é a lição do domingo do dia 19/7 de 2020. Texto áureo. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Verdade prática: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Leitura bíblica em classe está em Esdras, capítulo 3, versículo 2 a 5, de 10 a 13. Nós vamos hoje fazer essa leitura para ter uma compreensão melhor desta lição. E levantando-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. O povo estava com muito medo de algum ataque do inimigo, isso significa, tá? E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, os holocaustos contínuos e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia a oferta voluntária ao Senhor. Versículo de número 10. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes já paramentados. O que é isso? Vestidos adequadamente e com trombetas, e os levitas filhos de Asaf com saltérios para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Versículo 11. E cantavam as revezes, ou seja, alternadamente, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor, pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa, ou seja, o primeiro templo, sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. Versículo 13. De maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Objetivos específicos desta lição: elucidar aos alunos o significado do altar para o antigo pacto, entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus, comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Introdução. Nesta lição iremos meditar
sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Então nós vamos estar falando sobre o que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Então o comentarista, ele aqui vai dizer o seguinte: o que caracteriza o verdadeiro fundamento, o verdadeiro despertamento, é os homens se achegarem a Deus, querer ter comunhão com Deus, ansiar por ter comunhão com Deus. Se há esse desejo, se há essa atitude, então está havendo um despertamento. Se não há esse desejo, se não há essa atitude, então não está havendo um verdadeiro despertamento. No Novo Testamento, várias figuras são usadas para descrever nossa comunhão com Deus. Quero lembrar aqui que toda vez que o texto aparecer em amarelo, é uma complementação do que está escrito na revista. Estou ampliando o comentário, tá? Nós somos o templo do Espírito Santo, o lugar onde ele habita. E nós devemos nos apresentar como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Então, de forma comparativa, nossa vida deve ser um altar que envolve adoração, gratidão, testemunho, pedido de perdão e súplica pelo favor de Deus. Tópico 1. Despertamento. O despertamento conduz o homem ao altar. Subtópico 1. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes proporcionava. O propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos cruéis. Então, se eles não tivessem um propósito firme, se eles não estivessem bem ali, firmados naquilo que iam fazer, com certeza eles poderiam ter desistido. Então, por isso o comentarista diz que era necessário um propósito muito firme, por causa dos inimigos que estavam à sua volta. A Bíblia diz: o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Esdras 3:3. Por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso a Deus através do altar. É muito comum nós verificarmos nas passagens do Antigo Testamento que o povo, eles ficavam muito assim, seguro, quando na época que havia a arca, que ia para uma batalha e traziam a arca de Deus, ou seja, simbolizando a presença de Deus, eles se sentiam seguros porque eles sabiam que Deus estava presente naquele momento. Da mesma forma, quando eles estavam em contato, quando eles não estavam em apostasia, eles estavam em contato com Deus, em comunhão com Deus, eles se sentiam seguros em relação aos inimigos que estavam ao seu redor. Por isso mesmo o povo sentia que precisava do acesso através do altar, como foi dito. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei, para falar contigo ali. Êxodo 29:43. Veja que havia uma promessa de Deus, que através de ser feito o sacrifício, Deus estaria presente também nesse caso. Os judeus agora almejavam essas bênçãos através do altar. Uma coisa que nós temos que notar é que os judeus, eles se baseavam muito naquilo que Deus havia prometido na sua palavra. O cristão, ele precisa fazer a mesma coisa, ele precisa ter conhecimento da palavra de Deus para orar em cima daquilo que Deus prometeu. Muitas de nossas orações, elas estão desvinculadas das promessas de Deus. Nós oramos por coisas que Deus não prometeu, que não está ali como uma base de promessa. Deus pode nos ajudar, Deus pode nos dar sabedoria? Pode. Mas as promessas de Deus é aquilo que Deus tem responsabilidade em cumprir. Então os judeus, sabendo das promessas, porque eles foram instruídos a estudar a palavra, a meditar na palavra dia e noite, então eles, sabendo das promessas, eles oravam, eles tinham ali anseio de que Deus cumprisse aquilo que havia dado a eles em sua palavra. E nós precisamos ter este mesmo hábito e esta mesma atitude. Podemos, mais uma vez, notar que o altar era o lugar de comunhão com Deus que o povo judeu tinha. Sem altar, eles não estariam cumprindo o mandamento do Senhor. E não haveria culto. É bom lembrarmos que nossa vida é o lugar de comunhão com Deus. Subtópico 2. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Então, aqui vai ser colocado e mostrado que para haver um despertamento,
é preciso, aquele que é realmente um despertamento, quando se vê um despertamento, havia uma necessidade de se restaurar o altar, ou seja, de se prestar culto a Deus. Porque aonde se prestava culto a Deus? Mediante o quê? Mediante o altar, por meio do altar. Então era apresentado os sacrifícios. Então toda vez que houver um despertamento genuíno, vai haver realmente um culto sincero, um culto verdadeiro a Deus. Temos na Bíblia vários exemplos disso. Vejamos. Letra A. No tempo do profeta Elias, nos dias do rei Acabe, ver o texto em 1 Reis 18, de 16 a 40, podemos ler, você pode ler depois para entender melhor. No confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado, 1 Reis 18:30. Depois sacrificou sobre ele e orou a Deus. O fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O despertamento decorreu do conserto do altar. 1 Reis 18:30, na King James atualizada, é a versão, é a tradução, diz: então Elias convocou todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo se aproximou dele, e Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Altar quebrado era um altar destruído, um altar abandonado. 1 Reis 19:10, na nova versão internacional, diz: ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estão procurando matar-me. Podemos ver aqui algo interessante. Quando Israel se voltava para Deus, ele destruía os altares aos deuses pagãos. Quando Israel se afastava de Deus, ele derrubava os altares, o altar de Deus, no qual eles prestavam o culto, e eles levantavam outros altares aos deuses pagãos. Então havia essas atitudes do povo israelita. Quando estavam bem com Deus, havia o altar de Deus ali para prestar culto. Quando eles estavam abandonando a Deus, eles destruíam o altar de Deus para construir altares aos deuses estranhos, nesse caso. O que era o altar? Mesa ou bloco de pedra consagrado ao sacrifício de animais em holocausto ou a outros tipos de oferendas. No Antigo Testamento, o altar era o lugar onde o povo de Deus, primeiro, demonstrava sua gratidão a Deus. Segundo, buscava o favor e o perdão divino. Perdão divinos, né? Falando aqui Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. Letra C. Prestavam testemunho referente à presença do Todo-Poderoso entre o seu povo. Porque quando eles estavam ali sacrificando, eles demonstravam a quem eles serviam. E principalmente, letra D, adorava a Deus. Quando os sacerdotes, os reis e o povo abandonavam sua fé em Deus, o Senhor levantava os profetas. Os profetas apareciam em tempo de declínio espiritual e por isso Deus, nessa época, levantou Elias. Todas as vezes que o povo abandonava a lei de Deus, e isso já havia acontecido com os reis e também com os sacerdotes, Deus levantava profetas para chamar o povo de volta à sua presença. E trazia juízos para que através do juízo, através do castigo, o povo pudesse ser restaurado. E nesse cenário está quem? Elias. Por causa de quê? Acabe, um rei ímpio, um rei que não respeitava as coisas de Deus, apesar de estar ali reinando diante do povo de Deus, mas Acabe era um rei que se uniu a uma mulher ímpia também, que era Jezabel. Então Acabe se distanciou totalmente da presença de Deus. O que Deus faz? Levanta o profeta Elias para trazer o seu povo novamente à sua obediência, ou seja, a obedecer os mandamentos de Deus. O profeta era um mestre incontestável, quando, sob a inspiração do Espírito Santo, era um porta-voz oficial de Deus. Sua missão era preservar o conhecimento divino e manifestar a vontade do único e verdadeiro Deus. É muito comum se ouvir em pregações que o altar de Elias estava quebrado. Preste atenção nisso aqui. Você já deve ter ouvido ou vai ouvir em pregações que o altar de Elias estava quebrado. Preste atenção nisso aqui. Elias estava...
ouvirem pregações que o altar de Elias estava quebrado e ele teve que reparar o altar para o fogo descer. Eles usam isso para poder dar um exemplo. Não, irmão, você tem que reparar o seu altar. Se você quiser ver fogo de Deus na sua vida, você precisa reparar o seu altar. Mas olha só, isso não é verdade. Não é verdade que o altar de Elias estava quebrado. O altar era o lugar onde o povo prestava culto a Deus. Elias foi levantado para ir advertir o povo, chamar o povo ao arrependimento. Elias estava em plena comunhão com Deus e teve naquele momento, por ordem de Deus, fazer o papel de sacerdote e levar o povo a Deus. Por quê? Porque todos estavam distanciados da presença de Deus. Então, até mesmo quem deveria estar levando o povo a uma adoração, que era os sacerdotes, também não estavam levando. Elias é levantado por Deus como profeta para advertir o povo sobre a vontade de Deus. Ele vai lá falar aquilo que Deus mandou falar. Além disso, Elias faz um papel de sacerdote nesse momento, porque ao oferecer um sacrifício, Elias está fazendo um papel de sacerdote. Permitido por Deus naquele momento, Elias tem que fazer aquilo para quê? Para trazer o povo para perto de Deus novamente. O que hoje detém o dom de profecia não mais possui autoridade e as prerrogativas dos mensageiros divinos dos tempos bíblicos. Isso aqui é importante dizer. Não é porque eu ou você tem o dom de profecia que achamos que a nossa palavra tem a mesma autoridade, o mesmo peso das escrituras. Não. Não é a mesma coisa. A palavra de Deus é inerrante, sem falha. A profecia pode ser julgada. O profeta, a Bíblia vai falar não julgando o profeta, a pessoa do profeta, mas sim o que ele fala, tem que ser julgado. Não só o que alguém, por meio de profecia, fala, mas alguém prega também. O que a pessoa está pregando tem que ser analisado, ver se realmente é bíblico. Seja ele pastor, presbítero, evangelista, seja ele diácono, seja ele quem for. Pode ser o pastor presidente da igreja, não importa. Precisa passar por uma avaliação de ser visto. Você precisa observar a palavra, abrir a palavra, verificar se o que está sendo dito realmente está ali. Se não estiver, se o que estiver sendo ensinado, seja quem for, até mesmo ser eu ensinando aqui para você, não está de acordo com a palavra de Deus, não cumpra. Não obedeça. Isso não é pecado. Por quê? Porque você está ali para cumprir o que a palavra de Deus diz e não o que eu acho, o que eu digo. Então por isso quando alguém chega, levanta a mão, faz isso, faz aquilo, não faço. A Bíblia não manda fazer nada disso. Isso aí é apenas para poder envolver o povo. E no meio disso tudo, no fim, Bíblia que é bom? Nada. Não tem Bíblia. Quem vai pregar a palavra de Deus não fica se preocupando com esse levanta para aqui, levanta para ali, olha para aqui, fala daqui, fala dali. Não! Ele vai se preocupar em ler o texto, explicar o texto e tirar as lições de acordo com o significado do texto. É isso que ele vai fazer. Então, não tem as prerrogativas dos mensageiros divinos dos tempos bíblicos. No Novo Testamento, o dom profético ou de profecia tem como função edificar, consolar e exortar. Preste atenção nisso, tá? Jamais modificar, tá? Jamais modificar artigos de fé, porque ele tem consolar, exortar, edificar, consolar e exortar o povo de Deus. Jamais modificar artigos de fé, alterar doutrinas ou trazer novas revelações. Talvez você já viu alguém dizer assim: o que eu vou falar aqui para vocês, você nunca ouviu ninguém dizer. Eu não quero ouvir. Porque o que ele quer dizer é que ele tem uma nova revelação. Eu não estou interessado em nova revelação. Tudo que havia de ser revelado já está nas Escrituras. Tá? O dom de profecia não serve para orientar as pessoas como está sendo usado nos dias de hoje em muitos lugares. Dom de profecia não serve para dirigir a nossa vida. Faça isso, faça aquilo, vá por aqui, vá por ali, entre aqui, entre ali. Não serve. Existe uma enxurrada de profecias e revelações nos cultos, nos montes e principalmente na internet. Inclusive páginas e grupos no Facebook apenas com este propósito. Tem páginas e grupos no Facebook que estão lá apenas com este propósito, onde as pessoas entram procurando ouvir a voz de Deus. E a coisa está terrível.
Você vai lá e começa a rolar a tela e você vai vendo lives, cada um com a sua live, entendeu? Entregando revelação, entregando visão, entregando profecia, dizendo que Deus está mandando falar, e as pessoas vão procurar essas pessoas para poder saber a vontade de Deus. O que eu vou fazer? Eu vou levantar que horas? Eu vou dormir que horas? Eu vou sair para tal lugar que horas? Eu vou voltar que horas? Eles vão procurando, eles querem que falem. Em vez de procurar a palavra de Deus, em vez de orar, pedir a Deus que lhe dê sabedoria, que lhe dê entendimento para tomar as decisões corretas, baseadas nas verdades bíblicas, não. Ele está procurando pessoas para lhe entregar revelação, visão, profecia. É muito comum, às vezes, a pessoa está ali, nada contra ir orar no monte. Já fui orar várias vezes também, nada contra, um momento ali em particular com Deus. Mas há pessoas que vão para esse lugar e ficam perguntando para os outros: você tem alguma coisa para entregar para mim? Você tem alguma revelação? Alguma profecia? Deus te mostrou alguma coisa para mim? Então, elas estão baseando as suas vidas espirituais em profecias. Direcionamento de vida por profecias. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Continuando, abandonaram as escrituras em busca de revelações para satisfazer suas expectativas. Na verdade, eles querem que Deus fale o que eles querem ouvir. Não o que Deus teria que falar realmente. Porque é muito comum alguém falar alguma coisa e ele procurar outro para falar, porque ele quer que se adeque àquilo que ele quer ouvir. Isso não é bíblico. O objetivo do dom de profecia é animar e confortar a pessoa. Animar é levantar, erguer, ajudar, tá? Confortar a pessoa, mas nunca dirigir sua vida. Nós não podemos ser dirigidos por profecia. Quantas pessoas já tiveram sérios problemas por causa disso? Quantas pessoas frustradas no meio cristão por causa disso? Porque entregaram para ele algo que nunca se cumpriu. E o pior de tudo é que eles ainda vão dizer o seguinte: não se cumpriu porque você não teve fé. Só que na hora de entregar ele não disse que teria que ter fé. Na hora de entregar ele disse: o Senhor diz que vai cumprir, pronto. Mas aí não se cumpre, aí ele usa. Ele ainda joga a responsabilidade nas costas da pessoa que está ouvindo aquilo. Então eu tenho um conselho para você. Nós pentecostais acreditamos no dom de profecia, sim. Tem quem acredite que só foi para aquele tempo dos apóstolos, mas tem quem acredite que é para os nossos dias. Nós acreditamos. Porém, toda profecia que você receber, se ela for passada, você já sabe se é verdade ou é mentira. Tem gente que recebe, inclusive, mentira, mas para agradar a pessoa, não fala nada. Fica quieto. Fica quieto, que eu digo assim: come aquilo, recebe. Eu não estou dizendo que você vai debater com as pessoas que te entregarem as coisas. Não é isso. Porém, se for futuro, faça o seguinte: coloca numa prateleira lá, guardada, simbolicamente. Se for de Deus, vai se cumprir, se não for. Mas não crie expectativa em cima disso. Não monte a sua vida baseada nisso. Não. Não faça isso. Você vai ter sérias frustrações por causa disso. Então a melhor coisa que se faz é coloca lá: se for de Deus, vai se cumprir. Se não for, Deus toma nas tuas mãos. Acabou. É a melhor forma. Senão você vai viver triste, frustrado, decepcionado, ou com vontade de falar um monte de coisa para as pessoas que entregam por aí, coisas que não foi Deus que mandou falar. Nossa orientação vem das Escrituras. Salmo 119, 105, na Almeida Revista Corrigida, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 2 Timóteo 3,16 diz assim, ó: na Ara, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça. Para a educação na justiça. Então nós temos aqui ensino, repreensão, correção e educação. A Escritura cobre todo esse espectro, tudo. E aí tem gente procurando profecia. Você pode ver que pessoas que são alimentadas com a palavra genuína, elas não vão ficar atrás disso. Porque elas têm consciência da vontade de Deus. Então elas não saem por aí procurando isso. Se de repente estiver num lugar e realmente o Senhor falar, ela recebe.
Mas ela não sai por aí procurando, porque o que mais se vê é pessoas entrando na rede social para procurar alguém para profetizar. Indo no monte para procurar alguém para profetizar. Indo na vigília para procurar alguém para profetizar. E se ele for nesses lugares e não houver profecia ou alguém que entregue alguma coisa para ele vai dizer assim, Deus não falou comigo. A palavra foi pregada e Deus não falou com ele. Houve louvor de adoração ao Senhor, um momento ali de louvarmos ao Senhor, e Deus também não falou com ele, porque às vezes no momento de adoração que nós estamos ali, dentro daquilo que está sendo louvado, Deus fala no nosso coração também. Deus não falou com ele. Ele orou e Deus também não falou com ele. Porque para ele, na mente dele, na mente dela, Deus só fala se for profecia. Pode entregar um monte de coisa da carne, mas ele está recebendo. Por quê? É profecia. Letra B. Quando o piedoso rei Ezequias... Então nós vimos aqui Elias levantado para restaurar o altar. Ou seja, restaurar o culto de adoração a Deus. Porque o povo estava apostatado da fé. Não era o altar de Elias que estava quebrado. Era a comunhão do povo que estava ali, ó, quebrada. A aliança do povo com Deus estava quebrada. Elias foi ali para poder ser restaurada essa aliança. Agora vamos ver o exemplo do piedoso rei Ezequias. Quando assumiu o trono de Judá, já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 3. Mandou purificar o templo, tirar fora toda a imundícia, ou seja, tudo que não fazia parte do culto, tudo que não fazia parte do lugar ali sagrado, purificar o altar do holocausto que havia sido substituído no reinado de seu antecessor Acais, por um altar construído com modelo copiado de Damasco, segundo Reis 16, 10 a 12. Veja como é que os reis às vezes faziam. O rei Acais substituiu o altar no modelo que Deus mandou fazer por um modelo de uma nação pagã. E Deus não aceitava isso. Deus sempre foi muito detalhista. Faça desse jeito. Você pode ver que todas as medidas, tudo do tabernáculo foi dado minuciosamente por Deus. Quando Deus quis que construísse a arca, Deus disse de forma minuciosa como seria construída a arca. Tudo de Deus é de forma minuciosa. Deus é muito específico. E esse rei foi lá, tirou o altar do jeito que era e colocou um outro modelo. Agora vem Ezequias e restaura o modelo antigo. Tá? Quando, então, os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado... O que é um altar santificado? Um altar separado exclusivamente para adoração a Deus. O que é uma pessoa santificada? É uma pessoa separada exclusivamente para a glória de Deus, para adorar a Deus, para buscar a Deus, para viver em obediência a Deus. Eu não posso me considerar uma pessoa santificada em processo de santificação se eu não estou dentro disso. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 27 e 28. O despertamento levou à separação do altar. Então, em primeiro lugar, ó, aqui, ó, vai dizer, ó, o despertamento levou à separação do altar. No ponto anterior, o despertamento fez com que houvesse o quê? O altar fosse o quê? Reparado. Aqui, o despertamento fez com que o altar fosse o quê? Separado. Primeiro, o altar foi reerguido. Voltou-se a ter culto a Deus. Agora o culto, ou seja, o altar é separado. A adoração é só para Deus. Primeiro, voltou a adoração. Agora a adoração é só para Deus. Não adianta querer fazer uma adoração mista. Eu adoro um pouquinho a Deus, eu também adoro um pouquinho as coisas do mundo, acabo querendo ou não adorando o inimigo da minha alma, porque se eu estou amando as coisas do mundo, quem está ali coordenando o sistema maligno é o nosso adversário. Então nós temos aqui o despertamento levou à separação do altar. Deus sempre desperta alguém para fazer uma reforma religiosa quando necessário. O rei Ezequias foi um instrumento de Deus nesse sentido. Ele estava em uma posição que poderia fazê-lo.
Aqui é importante dizer uma coisa. Eu posso usar um texto da Bíblia que está tratando de um assunto diferente do que eu vou falar aqui, mas o princípio, ele pode nortear outras coisas, que é o seguinte: tudo que te vier à mão, faça conforme as tuas forças. Está na tua mão? Você pode resolver? Então execute. Não está na tua mão? Então você só vai poder orar. Estava na mão de Ezequias poder fazer o que ele fez. Podemos ver aqui que estava na mão dele. O rei Ezequias foi um instrumento de Deus nesse sentido. Ou seja, estava na mão dele poder fazer o que foi feito. Só que, às vezes não está na minha mão. Mas quem está na liderança pode fazer. Ele pode fazer essa restauração com a orientação de Deus. Ele pode colocar as coisas no seu devido lugar com a orientação de Deus, com a ação de Deus. Agora, outras pessoas não podem. O que elas podem fazer? Orar. Ah, não, mas eu vou lá e eu vou dizer, e eu vou falar, e eu vou acontecer. Não faça, não diga, não aconteça. Ore. A não ser que o Senhor realmente te deu algo para poder falar. E você ter certeza absoluta disso. Caso contrário, não faça. Ah, mas a obra de Deus está sofrendo. Sim, e Deus está vendo o que está acontecendo. Só que não está na minha mão e nem na sua. Então quem vai prestar conta disso é quem está na mão e não está fazendo. E às vezes nós começamos a sofrer por causa de algo que não está na nossa mão e que nós não temos como resolver. Apenas podemos orar. Tá? Todas as vezes que os judeus o altar levantado era um altar feito de acordo com as instruções e separado exclusivamente para Deus. Prosseguindo. Todas as vezes que os judeus se apostatavam de sua fé, eles abandonavam o culto a Deus. Largava para lá. Por isso quebravam o altar e substituíam por altares de deuses de outros povos. E não é o que fazem muitas das vezes? Quando nós estamos apostatando-se da fé, nós começamos a ter outras atitudes, a ter outros comportamentos. A nossa fala, ela começa a mudar. As palavras, o nosso vocabulário começa a mudar. Então, nós precisamos entender que não podemos nos apartar de Deus. Temos que nos voltar para Ele. Letra C. Quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as suas antigas bases, do modo como manda a lei, Esdras 3:3. E sacrificaram holocaustos ao Senhor. Ou seja, eles obedeceram na íntegra a forma que Deus instituiu como o altar deveria ser. Tá? A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa dos tabernáculos. O culto a Deus havia recomeçado. Esdras 3, 4 e 5. Eles podiam prestar culto a Deus. Só podemos prestar um verdadeiro culto a Deus se nossa vida estiver consagrada a Ele. Isso quer dizer que uma vida separada em todas as áreas para o uso exclusivo de Deus. Aqui podemos lembrar do hino de número 432 de nossa harpa cristã. Tudo na nossa vida precisa ser consagrado a Deus. Tudo na nossa vida precisa ser separado para Deus. Quando eu falo do hino 432, queria até ler aqui um pouquinho. Ó. Minha vida seja assim consagrada a Ti, Senhor. Possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. Na segunda estrofe diz assim, que meus pés somente vão onde os santos possam ir, ou seja, cuidado aonde está indo. Numa eternal canção minha voz se faz ouvir. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor. Que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. O que anda falando os meus e os teus lábios? Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador. Não é o meu querer, é o querer do Senhor. Hoje habita em meu ser, enche-me do teu fervor. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar. Aos teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar. Ou seja, ele colocava diante de Deus a vida por completo. Por isso eu disse que lembro o Salmo de número
o hino de número 432 da harpa cristã. Precisamos ter toda a nossa vida consagrada a Deus. Toda a nossa vida. Síntese do tópico 1. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Por isso os judeus sentiam a necessidade de ter acesso a Deus através de um altar restaurado. Que o Senhor Jesus possa nos dar esse entendimento. Precisamos estar com a nossa vida em comunhão com Deus para lhe prestar um culto no qual Ele venha a receber. Lembre-se disso. Precisamos estar com a nossa vida em comunhão com Deus para prestar um culto no qual Ele vai receber, ou Ele vem a receber. Caso contrário, não tem como receber o culto, porque nossa vida não está em comunhão com o Senhor. Tópico de número 2. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. No tempo do Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual o altar apontava. Isso quer dizer o seguinte: no Antigo Testamento, o altar era o ponto central do culto a Deus. No Novo Testamento, o sacrifício de Jesus ele vai ser o ponto central do culto a Deus. Por quê? Porque somente através do sacrifício de Jesus é que eu posso estar em comunhão com Deus. Tá? Isso aí eu preciso entender. Então, o qual o altar apontava profeticamente. Paulo escreveu à igreja em Corinto: primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Escreveu ainda: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Todas as coisas subsistem por ele, Colossenses 1,17, para que em tudo Jesus tenha preeminência, Colossenses 1,18. Para vós que credes é preciosa a pedra principal de esquina, 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. Tudo isto porque Jesus, pela sua morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. E aí nós temos várias referências bíblicas aqui. Da mesma forma que os animais eram sacrificados a Deus no altar no Antigo Testamento, Jesus se ofereceu a Deus como oferta na cruz em nosso lugar. Jesus é o responsável pela nossa redenção. O que é redenção? Redenção fala de um resgate através do pagamento de um preço. Aponta para a libertação do seu povo da culpa do pecado. Então, a redenção, o pagamento desse preço. Jesus ele foi o nosso substituto. Havia uma demanda por causa do que havia acontecido lá no Éden. Quando Adão pecou e Eva pecaram diante de Deus, eles ficaram ali numa posição de culpa. Precisava haver um pagamento. Só que eles não tinham como pagar isso, porque eles agora eram pecadores. E como pecadores, eles não tinham, porque a única forma de pagar era através da morte. Mas eles passando pela morte, eles não teriam como voltar. Por quê? Porque o salário da morte, o salário do pecado, desculpe, é a morte. Então eles não tinham como voltar, eles já estavam sentenciados. Um pecador em dívida, ele não tinha como pagar a sua própria dívida. A sua dívida era impagável. Jesus vem, morre no nosso lugar para poder pagar a nossa dívida. Jesus, ele ali cumpre, ele satisfaz a justiça de Deus. Porque a justiça de Deus dizia: aquele que pecar vai morrer. Pecou é morte. Jesus vai lá e satisfaz a justiça de Deus. É um ato jurídico. Jesus satisfaz isso, como num tribunal. E aí agora, através desse ato, nós podemos ver o seguinte: Jesus aponta para a libertação do seu povo da culpa do pecado, que a justificação fala do passado. Nós éramos culpados. Quem está sem Cristo continua culpado. Do poder do pecado fala da santificação. É presente. Uma vida santificada. Dia a dia. A santificação é diária. É uma vida separada do pecado, consagrada a Deus e a serviço de Deus. Todo dia eu preciso de santificação. Todo dia eu e você precisamos de santificação. E eu vou lembrar uma coisa aqui muito importante.
Existem muitas pessoas que acham que oram, que jejuam, que leem Bíblia, que vão para os cultos, que vão para vigílias, vão para montes, por causa das suas forças. Não! Você tem uma decisão, mas tudo isso é possível por causa da graça de Deus. E essa graça trouxe a nós o Espírito Santo para poder estar morando em nós. Deus, por sua graça, nos deu o Espírito Santo e ele nos ajuda. Então, como um paciente doente que precisa do auxílio de uma pessoa para levantá-lo, para levar até determinado lugar, para trazê-lo de volta, assim é a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, eu e você não poderia fazer nada que fosse voltado para agradar a Deus. Nada. Então, todas as vezes que você ora, todas as vezes que você jejua, todas as vezes que você lê Bíblia, todas as vezes que você vai a culto, todas as vezes que você trabalha na obra do Senhor, tudo isso é possível por causa da graça de Deus. Sem a graça de Deus, isso não seria possível. Talvez você vire e diga assim, então a responsabilidade não é minha, porque é Deus que vai trabalhar através de mim, então eu não preciso fazer nada. Não precisa. Volto a dizer, um paciente, ele precisa ter a iniciativa de querer aquela ajuda. E ele vai ser levantado e ele vai dar ali, ele vai ter a iniciativa e a pessoa vai estar o auxiliando. Mas ele tem esforço. Assim somos nós. Tem a nossa parte também. O nosso esforço também. Porém, esse esforço só é possível por causa da graça. Então não se vanglorie. Não ache que você ora muito, que você jejua muito, que você busca muito, que você lê muito Bíblia, que você estuda muito. Porque tudo isso só é possível por causa da graça de Deus. E por fim, da presença do pecado, glorificação futuro. Enquanto não houver a glorificação, teremos natureza pecaminosa. A nossa natureza continua sendo pecaminosa. Mas na glorificação, o pecado sairá de nós. E nós não teremos mais a natureza pecaminosa. Teremos um corpo glorificado. O valor pago foi seu sangue derramado em nosso lugar. Muitos andam ensinando por aí que Deus, preste atenção nisso aqui, nos amou tanto, pois viu em nós algo bom, e por isso Jesus veio morrer em nosso lugar. Então está sendo ensinado por aí que você é tão especial, tão importante, que Deus mandou Jesus morrer por causa disso em seu lugar. É isso mesmo que a Bíblia diz? Mas na verdade, apesar do amor de Deus ser muito grande, a ênfase jamais está em nós como tendo visto algo bom, e sim como tendo visto algo terrível, que necessitava da morte do seu filho amado. Temos que olhar para o tamanho do nosso pecado. Quando nós olhamos para Jesus ter vindo, nós não olhamos para nossa importância em si. Nós olhamos para o tamanho do nosso pecado, porque a nossa importância em si está ligada ao tamanho do nosso pecado. Se eu quiser olhar para a minha importância antes disso, eu preciso olhar para o tamanho do meu pecado. Então, o tamanho do nosso pecado e não para a nossa importância, pois se olharmos para a nossa importância, preste atenção nisso, se olharmos para a nossa importância, nunca vamos compreender o tamanho do amor de Deus. Todas as vezes que eu me acho muito importante, eu me acho autossuficiente. Então eu vou pensar o seguinte, Deus deu Jesus para morrer no meu lugar porque eu merecia. Pronto, acabou. Deus não fez nada mais, nada menos do que um grande favor para mim. Favor que eu merecia. Não é nada disso. Deus não fez favor para você porque você merecia. A graça é um favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia. Então Deus não fez nada por mim porque eu merecia. Nem por você. E sempre vamos nos relacionar com Deus se baseando que éramos importantes e por isso Jesus morreu em nosso lugar. E dessa forma, nos esqueceremos que ainda que para Deus somos importantes, e eu não estou negando isso, éramos culpados, alienados, impotentes e condenados. Era assim que eu estava antes de Jesus. O homem em seu pecado está obviamente em uma condição inapropriada para a comunhão com Deus e tem um destino eterno separado de Deus.
O homem não é capaz de absorver a si mesmo da culpa, nem de se libertar da transgressão. Então eu não posso achar que eu sou tão importante que Deus fez por mim por causa da minha importância. Deus olhou para a humanidade, amou a humanidade de tal maneira que deu Jesus. Mas temos que olhar para o tamanho do pecado da humanidade, que teve que mandar Jesus para morrer, por causa que a transgressão era enorme. Os sacrifícios do Antigo Testamento certamente não foram criados como um meio de autoexpiação humana. Eles apontavam para a expiação oferecida pelo Senhor Jesus Cristo. Quero dizer uma coisa aqui. Todas as vezes que era realizado um sacrifício no Antigo Testamento, ele apontava para a cruz de Cristo. Deus creditava na conta do pecador um crédito, vamos dizer assim, de forma figurada aqui falando, baseado ainda no que ia acontecer. Já que o pecador devia a Deus, Deus creditava. Como ele era aquele que tinha direito de receber a dívida, então ele creditava na conta do pecador um direito que ele não tinha, mas ele creditava, apontando para a cruz de Cristo. Por isso, Deus não exterminava, Deus não matava aqueles que dentro daquilo que a lei estipulava para oferecer sacrifício, quando pecavam, ofereciam sacrifício. Porque havia coisas que eles faziam que não tinha sacrifício. Seriam punidos com a morte. Mas havia coisas que a lei prescrevia o sacrifício. E quando eles sacrificavam, Deus não levava em consideração o pecado, por causa que o sacrifício apontava para a cruz. Eles apontavam para a expiação oferecida pelo Senhor Jesus, para o cumprimento do propósito divino no homem. Existe a necessidade de um sacrifício substitutivo, como a base do perdão, da liberação e da restituição. Então, Jesus foi o nosso substituto. Por isso houve perdão, houve a liberação da culpa, da condição que tínhamos, e houve a restituição de quê? Comunhão com Deus. Já prestou atenção que a palavra restituição é muito usada no nosso meio para coisas materiais? Venha para a campanha da restituição do seu casamento, venha para a campanha da restituição do seu emprego, venha para a campanha da restituição de outra coisa material. Mas, na verdade, a restituição está ligada a como nós estávamos e como nós estamos agora na presença de Deus, diante de Deus. A nossa comunhão foi restituída. Fomos colocados novamente numa posição diante de Deus, através do que Jesus fez. Quando nós usamos assim, fulano foi restituído ao seu cargo, à sua posição. O homem, quando ele pecou, ele passou a estar separado de Deus. Ao Cristo morrer e ao aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador por meio da fé, o que vai acontecer? O que aconteceu? Nós fomos restituídos. Houve uma restituição à nossa comunhão com Deus. Não estamos mais separados. Por isso precisamos receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Subtópico 1. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Letra A. O Pai Celestial. Antes da fundação do mundo, o Pai planejou a obra redentora. Ele planejou. Como sacrifício de seu Filho. Efésios 3, do 6 ao 9. Se você tem dúvida dessa passagem, basta que você estude o segundo trimestre, que falou da carta aos Efésios, e você vai ter muitas coisas sobre essa questão aqui que está sendo tratada. Vamos prosseguir aqui. Prosseguindo aqui. Na consumação dos séculos enviou seu... Louvado seja Deus. Prosseguindo. Na consumação dos séculos enviou o seu filho. Gálatas 4:4, João 3:16. O Pai participou diretamente do drama do Gólgota. Tá? 2 Coríntios 5:19. 2 Coríntios 5:19, na Almeida Revista Corrigida, diz assim: isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo,
não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Como eu disse, Jesus, ele trouxe reconciliação para nós. Letra B. Cristo, o Filho de Deus, entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Efésios 5:2 diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Cristo se doou. Ele levou nossos pecados sobre o madeiro, 1 Pedro 2:24, que diz na NVI: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Morrer para os pecados e viver para a justiça tem a ver com deixar uma vida de pecado e viver agora de acordo com a vontade de Deus. A justiça de Cristo, ele morre em nosso lugar. Precisamos viver de acordo com isso, ou seja, com novidade de vida. E padeceu para levar-nos a Deus, 1 Pedro 3,18, que diz na NVI: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Jesus era justo, nós injustos. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. E também esteve envolvido o Espírito Santo. Ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que se levantaram contra ele, até chegar à cruz. Se o Espírito Santo ajudou Jesus, ele também nos ajuda. Veja bem isso. Foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Hebreus 9,14. Hebreus 9,14 na King James atualizada diz: quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos a Deus, ao Deus vivo. Subtópico de número 2, o Espírito Santo quer pelo despertamento mostrar aos homens a grande vitória de Jesus Cristo no Gólgota. O Espírito Santo quer iluminar o entendimento dos homens para esta grande realidade. Depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflição. Hebreus 10:32. Letra A. O Espírito Santo revela. Efésios 1:17. Iluminado os olhos do nosso entendimento para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Efésios 1:19 e 20. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Mateus 16:16 e 17. O Espírito Santo no tempo bíblico revelou as verdades de Deus e hoje, uma vez que a revelação como palavra de Deus se encerrou, o mesmo Espírito Santo ilumina a nossa mente para que possamos entender essas verdades de Deus reveladas nas Escrituras. Então o Espírito Santo, preste atenção nisso aqui, o Espírito Santo não nos dá revelação, porque a revelação já foi dada. O Espírito Santo nos dá iluminação, ele nos dá entendimento do que está nas Escrituras para compreendermos. Letra B. O Espírito Santo ensina as profundidades do vitupério da cruz. Quando Jesus, na entrada de Emaús, explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escreveram sobre a sua morte, os corações deles ardiam. Como Lucas capítulo 24, 32 e o versículo 45. Como o Espírito Santo realiza essa obra, aqueles que não vivem uma vida em comunhão com Deus, alinhados à vontade de Deus, eles não compreendem o tamanho do sacrifício de Jesus por nós. O Espírito Santo quer nos ensinar essas verdades. Se eu não tiver ali o Espírito Santo para poder, como foi dito aqui, demonstrado, como foi dito aqui e demonstrado, me ensinar, tá aqui, tá? Você vai olhando aqui, ó, me ensinar, ó, o Espírito Santo ensinando. Se eu não tiver esse entendimento, o que vai acontecer? Eu não vou compreender as verdades do tamanho do sacrifício de Jesus na cruz. Eu não vou compreender, eu preciso compreender.
Letra C, o Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz, sobre o infinito alcance do brado. Está consumado, que é tetelestai. Foi pago, está pago e continuará pago. O sacrifício de Jesus cobriu desde o início até o final. Até a consumação dos séculos. Desde o início, lá no início, onde tudo começou com a criação do homem, o pecado, o homem caiu em pecado. Enfim, o sacrifício de Jesus pegou tudo. Todos aqueles que, de forma obediente a Deus, fizeram aquilo que Deus determinou, mesmo antes da lei, que não havia sacrifício, mas havia uma obediência. Todos que viveram uma vida de obediência a Deus, o sacrifício de Jesus cobriu. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. João 19:30. Está consumado. Deus confirmou esta palavra de seu Filho, fazendo rasgar o véu de alto a baixo. Mateus 27:51. Mostrando à humanidade um novo e vivo caminho que havia sido possível pelo véu. Isto é, pela carne de Jesus. O véu rasgando a morte de Jesus ali. O véu rasga mostrando que agora há comunhão. A comunhão entre o homem e Deus agora houve ali, foi restaurado, restituído. Há essa possibilidade. Por meio desta vitória, os principados e potestades satânicos foram despojados e Jesus triunfou sobre eles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Então as potestades, os principados, eles não podem mais, eles não têm poder para dominar o ser humano sem haver uma solução para essa causa. Há a solução chama-se Jesus. Tá? Por isto, temos nele a vitória. Em Cristo somos mais do que vencedores. Podemos vencer o pecado. Podemos vencer as tentações com a ajuda do que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. O Espírito Santo, ele nos deu o Espírito Santo. A morte dele nos proporcionou ter o Espírito Santo em nossa vida. Pela fé em Jesus Cristo podemos vencer o mundo. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Por causa do brado está consumada, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente àqueles que creem em Jesus. A justiça, aquilo que Jesus fez, a morte de um inocente, o pagamento do preço, pode ser oferecido agora. Ou seja, Jesus foi lá, pagou. Ele se tornou o nosso substituto. Ele foi em nosso lugar. E agora, ao reconhecermos ele como nosso substituto, nós temos o perdão de Deus. Agora, é claro, né? Reconhecê-lo como nosso substituto implica em ter uma vida transformada pelo Senhor. Porque quem diz que é um cristão, mas a vida continua da mesma forma que era antes de ser cristão, ele apenas aceitou Jesus com a sua boca, não com o seu coração. Não de todo o seu entendimento, com todo o seu ser. E aí, na verdade, ele precisa realmente receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por causa do brado está consumada, a justiça de Cristo agora é oferecida gratuitamente. Tá? Nós temos várias referências bíblicas aí. Prosseguindo, além de ensinar as verdades, o Espírito Santo quer nos explicar o que significa a morte de Jesus para nós. Aquilo que custou o sacrifício de Jesus na cruz nos é ofertado gratuitamente. Como não amar a Deus por isso? Como é que eu não vou amar a Deus se eu recebi o pagamento de uma dívida impagável? Eu, Mário Luna, recebi o pagamento de uma dívida impagável. Como é que eu não vou amar a Deus? Como é que eu não vou ser grato a Deus por causa disso? Como é possível se achegar a Ele com um coração exaltado, reivindicando direitos que recebemos sem nenhum merecimento? E tem gente fazendo isso, porque está sendo ensinado. Você é filho, você tem direito, reclame os seus direitos, reivindique seus direitos. Como assim? Direitos esses que eu não conquistei com mérito. Não foi meu mérito.
Foi através de Jesus. Eu não fiz nada para contribuir com o plano da salvação. Eu apenas recebi o presente chamado salvação. A minha parte dentro do plano é ter fé, acreditar, passar a fazer parte da vontade de Deus, do plano que Ele elaborou. E aí, através da ação do Espírito Santo, por meio da graça de Deus, eu vou ter força para poder rejeitar as oferendas, ofertas, para me levar a pecar, a errar contra Deus. A minha parte é vigiar, é ler a palavra, é orar, mas tudo isso só é possível por meio da graça. Se não houvesse a graça, eu não conseguiria fazer nada disso. E todos aqueles que tentam fazer por sua conta não conseguem. Eles têm um momento ali que a gente vê, a gente pensa assim, não, agora vai. Aí ele começa, daqui a pouco cai de novo, se prostra de novo, para de novo, desiste de novo. Porque estava tentando fazer com as suas forças, confiando no seu braço. Precisamos ser dependentes de Deus. Enquanto eu não entender que é por meio, eu vou conhecendo a vontade de Deus, eu preciso colocar meu joelho no chão, ou levantar meus braços, levantar minha voz a Deus em oração e falar com Deus, Senhor, me ajuda. Eu aprendo na tua palavra que isso aqui está errado, que eu estou fazendo, e eu não estou conseguindo, Senhor, eu não estou tendo força, me ajuda. E eu oro uma vez, eu oro duas, eu continuo orando, e Deus começa a trabalhar, e vai trabalhando. Por quê? Porque eu estou me colocando como dependente dele. Mas se eu chegar com o coração exaltado, reivindicando o direito, e dizer assim, eu decreto, nunca mais eu vou fazer isso, eu determino, vou continuar fazendo. Porque a minha força não consegue resistir à vontade que a natureza que está em mim tem. A minha força não consegue resistir à minha própria natureza. Porque a minha força está debilitada, é deficiente por causa da natureza. A minha vontade, ela é contaminada por essa natureza. Então uma hora eu quero agradar a Deus, mas daqui a pouco eu não quero mais. Por quê? Por causa da natureza. Eu posso ter um pico de, não, eu vou querer servir a Deus. Mas se eu não me voltar para Deus realmente, se eu não pedir ajuda a Ele diariamente, eu não vou conseguir. Letra D, o Espírito penetra todas as coisas. 1 Coríntios 2,10. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Efésios 5,13. Quando esta luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, capítulo 6, versículo 5 a 7, sentimos o grande peso dos nossos pecados. E pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Em vez de eu reivindicar, eu olho para mim e me vejo um pecador. Foi isso que Isaías fez. Quando Isaías viu, ele se sentiu o quê? Um pecador. Vamos ler. Isaías 6, 5 a 7. NVI. Diz assim, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de... Sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Veja que Isaías, ao ter contato com a presença de Deus, ele reconheceu sua condição. Isaías não chegou a Deus reivindicando nada. Ele reconheceu, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Eu sou indigno. E os meus olhos viram o rei e o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia trazido do altar com uma tenaz. Versículo 7. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os teus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Primeiro, através da presença de Deus, Isaías reconhece que é um pecador. Ao reconhecer o seu pecado, ele recebe o perdão do pecado. Se eu não reconhecer que eu sou um pecador, que necessito de perdão dos meus pecados, eu nunca vou ter meus pecados perdoados. Síntese do tópico 2. No Novo Testamento, Cristo tornou-se o centro da nossa comunhão com Deus, através de sua morte expiatória, trazendo redenção a todos os homens.
Não temos mais o altar como nosso ponto central de culto a Deus como no Antigo Testamento. O ponto é Cristo. A nossa comunhão só é possível através de Cristo. Isso é importante termos em mente. Tópico de número 3. Cuidado com as imitações. Isso é terrível. Alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm as características que são mencionadas nesta lição. Lembrando que essa lição, ela é uma lição reaproveitada do ano de 1993. Em 1993, vamos fazer uma continha, 2003, 2013, nós estamos em 2020. Tem 27 anos que essa lição foi gravada, foi publicada. 27 anos. Então, há 27 anos atrás, tá? 93, 2003, 2013, 2020. 27 anos. Pense bem nisso. Há 27 anos atrás, eles já estavam falando de imitações. De movimentos que estavam simulando a ação do Espírito Santo. Se há 27 anos atrás já se falava disso, imagine hoje. Só Jesus, tá? Concordamos plenamente, já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinha alguma aparência de sabedoria, já no tempo dos apóstolos. Então não é nenhuma surpresa para nós em 27 anos atrás está já falando disso, né? Em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Vamos lá de novo? Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham alguma aparência de sabedoria. Em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Colossenses 2,23 vai dizer assim. Na verdade, nós vamos ler do 20 ao 23 para ter um entendimento. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a ele, ao mundo, se submetem a regras? 21. Não manuseie, não prove, não toque. Versículo 22. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. 23. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria como sua pretensa religiosidade falsa. Religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Ou seja, eles estavam fazendo várias observações que eram preceitos de homens, e Paulo está dizendo, vocês até estão fazendo tudo isso, mas nada disso tem valor algum para refrear os impulsos da carne. E aqui há um problema bem grave, porque isso está sendo feito nos dias de hoje também. Em nossos dias estamos presenciando os mesmos erros cometidos pelos fariseus e mestres da lei. Mateus 15, versículo 3, 7 a 9. Olha só o que vai dizer na Nova Versão Internacional. Respondeu Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, 8. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. 9. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. A tradição dos anciãos ou dos antigos cegava os homens para sua necessidade espirituais básica, que é um comentário sobre isso, e fazia da observância de muitas formas externa a qualificação essencial para que alguém pudesse ser aceito por Deus. Então havia a tradição dos anciãos, e essa tradição havia regras, e através dessas regras se pensava que, observando elas, eles estariam qualificados para serem aceitos por Deus. E isso é feito nos dias de hoje. Esta palavra também é encontrada
em Colossenses 2,8, em sentido um pouco mais amplo, que inclui todo o ensino meramente humano. Colossenses 2,8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Isso é triste. Eu respeito os bons costumes. Sim, claro. Porém, os costumes, usos e costumes, nunca podem ser colocados acima, usos e costume, acima da doutrina, uso e costume. Não. Os usos e costumes podem até ser aplicados, mas a doutrina está acima. O que está acontecendo hoje? Os usos e costumes estão acima da doutrina em muitos lugares. Se preocupa com a aparência das pessoas. E aqui eu não estou falando de vulgaridade. Aqui eu não estou falando de se vestir sensualmente. Não é disso que eu estou falando. Mas eu estou falando às vezes da cor, do modelo. Se preocupa muito com isso, tá? De alguns adereços. Eu concordo plenamente. É um costume, principalmente nós da Assembleia de Deus. Há esse costume. Mas colocar isso acima da doutrina, errado. Aí, o que acontece? Uma irmã vai lá e acaba descumprindo um costume da igreja. E ela é o quê? Ela é punida, sentenciada, às vezes com uma disciplina. Tudo bem, é o costume da igreja. Quando ela foi congregar naquela igreja, ela sabia que tinha aquele costume. Se ela não se sentir bem com esse costume, ela vai poder orar ao Senhor e procurar um outro lugar para congregar. Isso não há nenhum problema, não adianta. Alguém pode até dizer, Deus vai cobrar, Deus vai matar, fazer. É tudo conversa. Isso é tudo conversa, é maneira de amedrontar as pessoas. Agora, preste atenção, não vai fazer isso sem uma orientação de Deus. Eu digo para quem vai pensar em procurar um outro lugar. Não faça sem orientação de Deus. Mas esse negócio que Deus vai matar, que vai cobrar, que vai fazer, isso tudo é conversa. Porque não é doutrina. Se não é doutrina, é algo humano. Se é humano, não temos que cumprir no sentido de ser pecado. Mas, se aceitamos estar lá, nós vamos cumprir, sem nenhum problema. Para que alguém não diga assim, pastor Mário Luna estava falando contra os usos e costumes. Não estou falando. Não estou falando. Se pegar minha fala completa, está vendo que eu não estou falando. Muito bem. Agora, a irmã deixou de cumprir alguma coisa, foi para uma disciplina. Agora, tem as irmãs que são fofoqueiras, fazem calúnia, fazem fofoca, desprezam as pessoas, sentam na mesa de oração e não acontece nada. Deu para entender? Costumes acima de doutrina. É isso aqui. Isso aqui que essas irmãs estão fazendo é pecado. Se continuar praticando isso, pode fazer com que, na verdade, elas se apostatem da fé e abram mão da salvação. Agora, por cometer uma coisa que é um costume, que não deveria, deixar de se cometer uma coisa que é um costume, e a pessoa ali transgrediu, ela vai receber uma disciplina, mas isso aqui não leva para o inferno, não. Então é colocado costume acima de doutrina. Está errado. Era o que os fariseus faziam no tempo de Jesus. E Jesus condenou isso gravemente. Então meu coração está tranquilo. Quando a igreja aprende as escrituras, ela não fica se culpando por causa dessas coisas. Mas tem gente que não aprende as escrituras e fica se culpando. Aí fica com medo de um monte de coisa, achando que vai pro pecado. Vive escravizada a isso. Aí eu vou pro pecado. Eu vou pro inferno. Eu vou pro inferno porque eu pequei. Eu pequei contra Deus. Como assim pecou contra Deus? Desobedeceu a regra da igreja. Algo que é usos e costumes. Mas isso não leva para o inferno. Se tem alguém pregando que isso leva para o inferno, irmãos, não tem base bíblica para isso. Agora, desobedecer as normas da igreja vai trazer problemas para a pessoa. Vai trazer sérios problemas. E isso vai causar abatimento espiritual e uma série de coisas
Então, se ela não consegue lidar com isso, se ela não consegue, não, eu vou fazer mesmo, eu vou Não, não faça. É melhor você orar e procurar um lugar para você congregar, que não tenha esse tipo de coisa, para que você não tenha problema com isso. Mas não faça isso. Não faça, porque você vai ter sérios problemas desobedecendo a uma liderança. Não faça isso, tá? Eu deixo esse conselho aqui para você. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Isso já há 27 anos atrás. Estes avivalistas ou especialistas sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas, etc. Imagine se esse escritor aqui, esse comentarista, estivesse presenciando aí várias teologias novas, entre elas a do coach também. Como seria? O que ele não falaria aqui hoje, nessa revista, nesse comentário dessa lição, tá? Então eles fazem as pessoas rir, chorar, jubilar, pular, bater palma. É o culto da emoção. Sabem até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor reverência. Aqui temos o culto antropocêntrico. Tudo é feito visando o bem-estar do homem. É o culto das emoções, pois o que importa são as experiências desvinculadas da Bíblia. O que predomina é o diga isso, diga aquilo, acompanhados de frases do tipo, se você não disser é porque está vazio. Eles olham bem para você e dizem assim, diz para ele, se você não disser é porque está vazio. Ou então, não tem fé. Ou então, a luta de quem está do seu lado vai passar para você. Eu tenho que olhar aqui e perguntar, com que base bíblica é dito isso? Isso não é pregação, não. Isso é discurso humano. Deus não está no meio disso, não. Isso é brincar com a inteligência das pessoas. E a liderança não deveria aceitar esse tipo de coisa em culto, não. Se tem alguém que pega o microfone para fazer isso, vai ser uma vez e nunca mais. Deveria ser assim. Proteger o rebanho de Deus contra essas heresias, essas brincadeiras. Culto não é casa de show. Tá? Não é casa de show, não é espetáculo, não é circo. Isso aqui é coisa de circo. Tá? E prossegue-se. Vire para aqui, vire para ali. Dê alguns pulinhos. Tem lugares mandando dar aí 30, 40, 50 pulinhos. Com que base bíblica tem isso? E a criatividade não tem limite em nome de produzir experiências. Mas onde está a base bíblica para isso? Eu fico com a Bíblia. Eu, Mário Luna, fico com a Bíblia. Pode descer um anjo do céu com novas instruções. Eu fico com a Bíblia. Bíblia. Com a Bíblia. Não tem na Bíblia isso. Também é ensinado que você deve ordenar, decretar e profetizar que vai acontecer. Isso quer dizer que Deus, na mente dessas pessoas, é um ser a nosso serviço. Afinal de contas, para eles, o que tem de mais na casa que o filho manda e o pai obedece? Porque é assim. Você que é pai, você que é mãe, o seu filho manda aí na sua casa? E você obedece? É assim que é feito aí? E como é que nós queremos virar para Deus como filhos e dizer para Deus, eu ordeno, eu decreto, eu determino? Como assim? Porque para mim ordenar, para mim decretar, para mim ordenar, decretar, determinar e esperar que aconteça, alguém tem que estar por trás de mim. Eu acredito que Deus vai fazer por mim. Mas quem sou eu para mandar em Deus? Eu sou um servo. Afinal de contas, para eles, o que tem de mais, né? Não tem nada de mais. Filho mandar em pai, não tem nenhum problema. Acompanhando isso, temos as mensagens e letras de músicas que são de autoajuda, triunfalista e revanchismo. Quem fez com você vai ver só. Não tem isso no Novo Testamento, não. E no Antigo Testamento,
a forma de Deus cobrar era diferente, porque ali tinha o povo dele e o povo que não era dele. Todas as vezes que nós vemos ali o povo requerendo que Deus faça justiça e Deus falando que vai fazer justiça contra aquele povo que não era dele, o povo que não era dele, nesse caso, é porque havia uma separação. No Novo Testamento não há essa separação. Nós estamos falando de igreja e Jesus não deu essas instruções de desejar o mal para os outros. E aí o pior, nós estamos vivendo um momento que nós estamos desejando mal para os nossos próprios irmãos. Ah é? Fez isso comigo? Você vai ver só o que Deus vai fazer com você. Aí o não cristão vê isso, quer Jesus quando? Nunca. Ele não quer esse Jesus. Esse Jesus, eles não querem. Um cristão desejando mal para o outro? De forma alguma. De forma nenhuma. Tá? Isso é muito triste. Não há lugar para... Preste atenção. Não há lugar para tribulações, sofrimento em Cristo. E se alguém fizer algo errado contigo, como eu disse, Deus vai cobrar, Deus vai matar. De vez em quando aparece um engraçadinho ou uma engraçadinha dizendo: por quanto te digo, eu já matei por sua causa. E aí a pessoa que recebe uma profecia dessa, né, acerta a roupa. Ai, como eu sou importante. Deus já matou por minha causa. Que coisa terrível, irmãos. Deus pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. Mas não espere que Deus vai ficar matando gente por aí por causa de você. Se Deus vier a cobrar de alguém, tem a ver com a medida do problema daquela pessoa com o próprio Deus, não comigo. A sentença de Deus para aquela pessoa é por causa do pecado dela, contra Deus, não contra mim. Porque eu não sou Deus, Ele é Deus. Deus vai cobrar, Deus vai matar, porque você é a menina dos olhos de Deus. Isso é importante para Deus, nós somos importantes para Deus, sim. Mas basear nisso, dizendo que Deus vai cobrar, que Deus vai matar, que Ele vai ver só, ela vai ver só, irmão, não é bíblico. O mais triste disso tudo é ver pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos e muitos na igreja dando glórias a Deus por tamanhos erros doutrinários. E aí tem lá pastores, glória a Deus, aleluia! Presbíteros, evangelistas, não tem que dar glória a Deus por isso não. Pessoa pegando o microfone da igreja dizendo que Deus vai matar, que Deus vai cobrar, que Deus vai fazer acontecer. Incitando um contra o outro. Já não está fácil viver em comunhão com nossos irmãos. Ainda tem gente pegando o microfone para incitar um contra o outro. Pessoas que fazem isso não poderiam nem pegar o microfone da igreja. Porque, na verdade, ele não aprendeu o que é evangelho ainda. Mas, se dá o microfone na mão dele, então ouçam. E continue ouvindo. Mas tem lugar que isso não vai acontecer, porque lá a palavra de Deus é ensinada e eles não aceitam esse tipo de coisa. E sabe por que isso acontece? Porque falta o ensino da palavra de forma constante e gradual. É o que eu tenho batido na tecla. Ensino da palavra. Ensinar a palavra de forma constante e gradual. Não fragmento de texto. Pegue um livro da Bíblia. Pegue uma porção de um livro, uma porção de capítulos. Pegue uma carta inteira. Ensine desde o primeiro capítulo até o último capítulo da carta. Domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo, a igreja vai aprender a palavra. Caso contrário, não vamos aprender a palavra de Deus. Uma de nossas igrejas sentiu-se, ele dizendo naquele tempo, né, obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões show. Se ele visse hoje então, hein? Com apresentações de cantores evangélicos. Nesses shows dominam aplausos, vaias, gritos, assobios, bebidas alcoólicas, jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual, enquanto os hinos, entre aspas, estão sendo entoados. Infelizmente, nos dias de hoje, até sexo teria junto também. Se ele relatasse isso hoje. Tudo, tem de tudo. Cuidado.
Esse tipo de imitação pode fazer com que a glória de Deus se afaste. Interessante até dizer o seguinte, é muito dito no nosso meio, Deus derramou a sua glória. Irmãos, você já parou para pensar nos textos da Bíblia que mostra quando a glória de Deus foi manifesta, o que acontecia? Eu acho que a gente está um pouco enganado com a questão de glória de Deus. Não é porque alguém chorou, porque alguém entregou profecia, porque alguém, porque aquilo foi, a igreja foi tomada, que quer dizer que a glória de Deus, a glória que apareceu para Isaías, a glória de Deus nos constrange, a glória de Deus nos faz olhar para nós e nos sentirmos pecador. O culto termina, as pessoas vão para casa e elas continuam do mesmo jeito, muitas delas. Como é que elas podem ter tido contato com a glória de Deus? Você precisa se perguntar sobre isso. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas movimenta os pés. E é como uma tartaruga deitada de costas movimenta os pés, mas fica no lugar, no mesmo lugar. Mantenhamos o Espírito Santo na direção. Então, veremos cumprir-se a palavra que diz, vão indo de força em força. Salmo 84:7. Glórias a Jesus. Síntese do tópico 3, o estudo sistemático da Bíblia. Olha aqui, ele dizendo, estudo sistemático da Bíblia. É necessário para identificar os movimentos que não têm a característica do verdadeiro despertamento espiritual. Como é que o povo de Deus vai poder discernir se a palavra de Deus não é ensinada? Eles vão aceitar tudo, vão comer tudo. Vão concordar com tudo. Infelizmente, para a glória de Deus, chegamos à conclusão desta lição. O despertamento vem por meio da palavra. Segundo Reis 22, 11 a 13, na Nova Versão Internacional, diz: assim que o rei Josias ouviu a palavra do livro da lei, rasgou suas vestes. 12. E deu essas ordens ao sacerdote Ilquias, a Aicã, filho de Safã, Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e auxiliar real Asaías. Versículo 13. Vão consultar ao Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. Veja bem, vão consultar o Senhor, mas naquele tempo era feito ainda assim. A revelação não está completa. As escrituras, o cânon não está terminado. Pegar um texto desse e dizer, mas aqui, está escrito, vamos consultar, eu também posso consultar o Senhor, vou procurar os profetas. Não, dom de profecia não tem nada a ver com o ministério profético do Antigo Testamento, tá? Isso é importante dizer. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro. Ele reconhece, Josias reconhece, eles não obedeceram às palavras deste livro, tá? Nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. A palavra aponta nossos erros para haver renovação do altar. Oséias capítulo 4, versículo 1 a 9. Vamos lá, para a gente entender. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês, que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites. O povo estava à solta. E o derramamento de sangue é constante. Por causa disso a terra pranteia, e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. Por causa do pecado do povo daquela época de Oséias, os animais, a terra estava sofrendo consequências do que eles estavam fazendo. Mas ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Quem? Deus. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Não só os sacerdotes estavam errando, os profetas também estavam errando.
Aqueles que deveriam ensinar a lei estavam errando. Aqueles que deveriam levar o povo a Deus através do sacrifício estavam errando. Aqueles que deviam levar também o povo, dizer a vontade de Deus para o povo, em tempos de apostasia, que eram os profetas, também estavam errando. Vocês tropeçam dia e noite, os profetas tropeçam com vocês, por isso destruirei sua mãe. Versículo 6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Deus está falando duramente com a classe sacerdotal aqui. Uma vez que vocês ignoram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Versículo 7, quanto mais aumentaram os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles, que a glória deles era o próprio Deus, por algo vergonhoso. Versículo 8, eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Ou seja, os sacerdotes que deveriam ensinar a palavra de Deus, levar o povo a ter comunhão com Deus, não estavam nem aí para o pecado do povo, estavam contribuindo para o povo pecar. Porque só assim eles poderiam manipular o povo e fazer com o povo o que eles quisessem. Porque se a verdade de Deus é ensinada, o povo aprende a verdade, o povo rejeita o erro quando o sacerdote estivesse errando. Existem muitos lugares onde a verdade não é ensinada, porque se a verdade for ensinada e o povo aprender a verdade, eles vão rejeitar muitas coisas que estão acontecendo. E isso é lamentável. Versículo 9. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes por causa dos seus caminhos e lhe retribuirei os seus atos. Você pode entender isso? Deus está dizendo, eu vou castigar o povo e eu vou castigar os sacerdotes. Então, a lição está tratando de o despertamento renova o altar. Voltamos a estar em comunhão com Deus, prestando culto a Deus, adoração a Deus. Para isso tem que ser tirado tudo aquilo que desagrada a Deus. E para descobrirmos a vontade de Deus, precisamos estar em contato com o quê? Com a palavra de Deus. Então a palavra tem que ser trazida para o lugar dela, para o centro do culto. O maior tempo. Uma palavra de qualidade. Ou seja, a palavra bíblica, não a minha palavra. A palavra de Deus. E a coisa começa a fluir. Que o Senhor possa ter misericórdia de mim e de você. E que haja um despertamento, trazendo renovação para as nossas vidas, para termos uma comunhão perfeita com Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te agradecer por esta aula. Que o Senhor possa aplicar as verdades aqui ensinadas ao meu coração e ao coração de cada um que ouviu ou assistiu esta aula. Que o Senhor continue nos ajudando a seguir em frente, porque nós não temos força de nós mesmos, mas se o Senhor nos ajudar, nós venceremos. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a cada um de nós e até a próxima aula, em nome de Jesus.